O Bom Dia Tocantins está de volta, são 6h40. Chegou a hora do Bom Dia Responde. Bom Dia Responde fala de direito de família, guarda dos filhos, também a questão da pensão alimentícia, definição dos valores e de um outro aspecto que está relacionado a esse, às vezes, fim de relacionamento e a continuação do acompanhamento dos filhos, porque dos filhos não se separa nem se divorcia. Diz respeito à chamada alienação parental. E a gente vai conversar sobre todos esses aspectos do direito de família com a advogada Emilene Lázaro, que é especialista nesse direito. Doutora Emilene, obrigada por estar com a gente mais uma vez aqui no Bom Dia Responde. Imagina, tudo bem? Prazer, tudo jóia. Você que quer participar desse bate-papo, quer tirar uma dúvida, está vivendo numa situação que precisa de uma orientação nesse aspecto, pode mandar sua mensagem pelo QVT ou WhatsApp, não precisa se identificar se não desejar se identificar, tá bem? Doutora, vamos direto para o telão para a gente acompanhar o primeiro questionamento? Oi, meu nome é Letícia e eu gostaria de saber o que configura o abandono socioafetivo. O que é isso, doutora? Bom, o abandono, que a gente pode chamar de socioafetivo, afetivo ou parental, é quando o pai deixa de cuidar da criança, né? Nós não temos, e isso ficou muito famoso no direito brasileiro, a frase que o STJ diz quando vai julgar essa matéria, que o pai ele não é obrigado a amar, mas ele é obrigado a cuidar. A falta de cuidado para com a criança e o adolescente configura o abandono parental, que tem todos esses outros nomes também, que pode dar margem, por exemplo, a uma indenização por esse abandono, né, pelos danos morais. Mas é importante saber que para dar margem a essa indenização, o pai tem que ter conhecimento da existência do filho. Então, o pai tem que ter conhecimento da existência desse filho e tem que ter, ao longo ou da vida ou de determinado momento, negligenciado os cuidados, tanto materiais quanto intelectuais e emocionais dessa criança. É o famoso pai que some, né? Sim. Esse pai que some, que abandona o filho, ele pratica o que nós chamamos de abandono parental. Vamos para mais uma pergunta que ainda se inclui nesse aspecto. Olá, meu nome é Jean. Gostaria de saber quanto tempo demora um processo de abandono. E aí eu até complemento essa pergunta do Jean. Normalmente, quanto tempo se tem para entrar com esse tipo de ação? Ou seja, prescreve também? Se perde esse direito? Prescreve também. A partir dos 18 anos começa a contar o prazo prescricional. Então, o importante é entrar o quanto antes, na proximidade dos 18 anos, como a gente está discutindo a matéria de indenização, pode ser até 3 anos após os 18 anos, mas a criança pode entrar a qualquer momento. Então, vamos pensar que esse abandono foi praticado dos 3 aos 7 anos de idade. A mãe pode, por exemplo, entrar aos 10 anos, a criança pode, depois, no caso o adulto, entrar após os 18 anos, 3 anos depois desse período. Então, é importante observar o prazo prescricional, mas lembrando que para a criança não prescreve. Então, só começa a contar para a criança após os 18 anos de idade, quando ela se torna adulta, e aí sim tem condições de tomar a decisão de ingressar judicialmente. Antes disso, essa decisão cabe à mãe, que é quem representa, no caso, considerando que o pai abandona, quem representa judicialmente a criança. Doutora Emilene, então, para a gente entender a partir de que momento esse pai toma conhecimento que existe esse filho ou essa filha, é preciso que a mãe comunique inicialmente a existência dessa criança, já de pronto, se puder apresentar um teste ou solicitar um teste de paternidade para se confirmar essa relação. Que tipo de orientação a senhora dá nesse sentido para que haja esse comunicado ao pai? Certo. Se a criança nasce dentro de um relacionamento estável, que pode ser um casamento, ou um namoro longo, ou uma união estável, o relacionamento por si só já faz entender que o pai tem conhecimento da criança. Agora vamos pensar que é um namoro, que foi um final de semana e a mulher ficou grávida e essa criança nasceu. A mãe tem que comunicar ao pai que está grávida, tem que comunicar que essa criança nasceu. Como que se comprova isso? A coletividade, as pessoas da família vão saber, hoje em dia as redes sociais, né, tudo contam a respeito da vida das pessoas, e também o exame de DNA. É muito comum que a mãe recorra ao Poder Judiciário para pedir a questão da identificação da paternidade, ou seja, vai fazer o exame de DNA,
pede a fixação de pensão alimentícia. A partir desse momento que tem o exame de DNA que se fixou pensão alimentícia, não tem como aquele pai dizer que desconhecia a paternidade, certo? Certo. Então, a partir daquele momento ali, ela pode sim, se houver esse abandono, alegar isso depois judicialmente. Então, é importante se munir de provas. E no direito, nada que a gente alegue sem provas tem muita chance de ter sucesso. Então, tudo com prova. Cartas, e-mails, WhatsApp, redes sociais, fotos, exame de DNA, por óbvio, qualquer demanda judicial que você tenha litigado relacionado àquela paternidade. Muna-se da prova de que o pai sabe da existência do filho, de que a mãe ou o filho procurou por esse pai e foi negligenciado, e daí sim debata isso judicialmente. Outra questão, se ainda que havendo essa ação, essa confirmação da paternidade, o pai pode se recusar a permitir que o sobrenome dele seja incluído na certidão da criança? Entendo que não. O sobrenome integra o nome, é um direito personalíssimo. Então, quem pode renunciar, acho que é essa palavra, renunciar a esse direito é só o portador dele. O pai não pode, em situações comuns, normais, apenas porque eu não quero ser pai, negar o nome a uma criança de qual ele seja pai. Certo. Agora falando a partir daí desse reconhecimento sobre definição de pensão alimentícia, como é que decorre esse processo? Aí seria uma outra ação judicial? Sim, são ações judiciais distintas, né? A ação que investiga abandono, ela é uma ação específica. E a ação que diz respeito às questões de pensão é uma outra ação. Essa ação que fixa a pensão, ela pode correr junto, tramitar junto, por exemplo, com a ação de guarda e com a ação de investigação de paternidade. São ações correlacionadas, né? Então, a mãe pode, a um só tempo, pedir investigação de paternidade contra aquele pai, ela já sabe que ele é o pai, mas como não tem uma comprovação, foi um namoro, ela pede investigação de paternidade, ela pede a fixação da guarda unilateral, compartilhada, como ela queira, e a fixação de alimentos. Isso pode tramitar junto, então é uma outra ação. Certo. Normalmente, quando um pai já é ausente, ou por desconhecimento, ou por decisão, a Justiça define um valor de pensão com base na necessidade da criança, mas considerando também a situação financeira desse homem. E como é que é feita essa notificação desse homem quando ele não está no mesmo, vamos dizer, numa cidade ou no mesmo estado? A intimação e citação das pessoas que não residem na mesma cidade é feita por carta precatória. Então, um juiz comunica ao outro juiz de onde esse pai reside, via carta mesmo, para que ele venha, compareça aos autos, respondendo ao processo e apresentando defesa. A partir desse primeiro chamamento, que é a citação feita por uma carta, ele está obrigado a constituir advogado ou via defensoria pública e comparecer no processo. Então, não morar na mesma cidade não significa nada, né, do ponto de vista de não vai responder ao processo. Sobre os critérios para fixar alimentos, Joselma, a gente leva em consideração 3 questões que nós chamamos. Na verdade, 2 e uma outra, ela é mais para ponderação. É o critério necessidade e possibilidade. Então, o quanto aquela criança necessita para viver, e daí pensar que viver não é só comer, né? Tem toda a questão educacional, lazer, tudo que envolve realmente viver com qualidade, e a questão possibilidade dos genitores, tanto do pai quanto da mãe. Analisando esses 2 critérios com razoabilidade, por isso eu digo que são 3, a gente vai estabelecer o valor que aquela criança precisa para viver com qualidade de vida e com dignidade. Durante essa pandemia, muita gente perdeu o emprego, aí as pensões acabaram, em alguns casos, não sendo depositadas como deveriam ter sido. Essa dívida, como é que ela fica na questão de cobrança acumulada, juros? O que incide sobre esse valor que não foi repassado devidamente? Incide juros e correção monetária. Juros simples, né, que é o juro legal de 1% ao mês, mais correção monetária. E é importante deixar claro que a existência da pandemia ou do desemprego não desobriga o pai a prestar alimentos. Tampouco quer dizer que automaticamente ele vai poder reduzir o valor dos alimentos. A redução de alimentos exige sentença, exige uma decisão judicial. Então, se houve de fato uma perda drástica dos rendimentos, é necessário ir até o Poder Judiciário comprovar isso para que se tenha essa decisão. Mas sabendo que não é automático, que é preciso comprovar. O que a gente vivenciou esse período nos escritórios foi uma procura grande de pais que já estavam achando que estavam pagando muito,
e que utilizaram-se da pandemia, em que todos nós, de fato, tivemos uma perda salarial, de remuneração, para poder tentar baixar esse valor. Mas sem essa comprovação de regra, não é possível baixar. Mesmo porque quem tinha escola sendo paga continuou pagando, as outras despesas foram estabelecidas, mantidas mesmo durante essa pandemia. Vou projetar aqui na tela uma informação e aí nós vamos acompanhar até para dizer, é uma outra informação, peraí, vamos espelhar agora, nesse instante, essa de cá, que diz sobre a prisão durante a pandemia. Vai lá aparecer agora, Joãozinho? Aqui. Devedores de pensão alimentícia têm direito à prisão domiciliar durante o período de pandemia do coronavírus. Isso ainda está mantido, doutora? Ou já caiu? Não, já não existe mais. Era uma lei específica que regulamentava durante determinado período de tempo. Hoje já pode sim vir a ser recolhido na casa de prisão, né, o pai que deixa de pagar a pensão. A pensão que dá a prisão são os 3 últimos meses e aquelas que vençam durante, né, o transcurso desse processo de 3 últimos meses. Então, por exemplo, o pai deve 12 meses de pensão alimentícia. 9 meses eu vou cobrar sobre um rito, um tipo de processo, que é o da expropriação, que é quando eu vou penhorar, vou bloquear dinheiro em conta, vou bloquear salário, e esses outros 3 meses tramitam pelo rito da prisão. É opcional, óbvio, né? Sim. A mãe ou o representante legal pode escolher sobre quais ritos vai tramitar. A mesma pessoa que já deixou de pagar outras vezes, negociou, começou a pagar, suspendeu esse pagamento por N motivos, ele pode voltar a ser preso. Havendo mais prisões ao longo de um período, o juiz não considera tudo isso também, não? Ou sim ou não? Para prisão, não, né? Para prisão, o requisito ele é objetivo, né? A existência dos 3 meses e o pai é intimado a pagar e não fazendo e não justificando, porque existem também justificativas que são aceitas pelo Poder Judiciário e não justificando determinada prisão. Isso aí pode contar para uma outra questão, por exemplo, criminal, que é o abandono. Sim. O abandono material, que é deixar de prover os alimentos necessários, é um crime. Então, a gente pode pensar sobre uma outra ótica, né, se essa reiterado não pagamento, essa negligência de pagar. Porque se o pai continua se alimentando, tem como alimentar o filho, né? Pelo menos pela lógica, você deve se sacrificar para alimentar os filhos. É essa a lógica da legislação. Um pai e uma mãe, se ele se alimenta, ele precisa alimentar os filhos. Nós temos uma pergunta de um telespectador que diz o seguinte: um amigo teve um filho e após a criança estar com 4 anos, descobriu que não é filho realmente dele. Já registrou e é o responsável pela despesa dessa criança. Ele pode tirar o nome dele do registro dessa criança de 4 anos, agora que descobriu que não é filho biológico? E aí a mensagem diz: a criança tem um laço afetivo muito forte com ele. Não, então. Não pode tirar o nome mais. Não pode deixar de ser pai, né? No Brasil, sim, nós temos 2 tipos, para simplificar, de paternidade. A biológica e a socioafetiva. Se a criança tem um laço de paternidade, de filiação e paternidade com esse homem, e se ele é reconhecido socialmente como pai, é pouquíssimo provável que a justiça permita que ele deixe oficialmente de ser o pai dessa criança. Porque para a justiça e para a legislação, importa também os sentidos e os sentimentos dessa criança. Afinal de contas, a criança não pode ficar, né, indo e vindo nessa relação. Então, se existe a paternidade afetiva, a justiça costuma privilegiar essa paternidade e manter o vínculo. Sim, daqui a pouco eu volto com você aqui nessa entrevista. Tem um telespectador perguntando sobre se os filhos vão passar férias com o pai, mesmo naquele período o pai é obrigado a pagar a pensão alimentícia. Já já a gente tira essa dúvida, doutora Emilene. Bom Dia Tocantins está de volta, são 7h25, aqui no Bom Dia Responde, falando sobre direito de família, guarda compartilhada, pensão alimentícia e outros aspectos relacionados ao fim de uma relação que deixa filhos, ou uma relação que nasceu ali sem muita ideia de continuar por muito tempo, mas que resultou em filhos. A advogada Emilene Lázaro continua com a gente aqui, nós vamos direto para o telão para uma participação aqui do João. Meu nome é João Marcos, eu gostaria de saber como funciona a guarda compartilhada. Vamos lá, doutora. Bom, na guarda compartilhada, ambos, pai e mãe, exercem o que a gente chama de poder familiar, né? Sobre essa criança, ou seja, tem as mesmas responsabilidades em relação às questões práticas da vida dessa criança. Por exemplo, decidir escola, pensar sobre questões relacionadas à saúde, mas essa criança, ainda assim, tendo guarda compartilhada, ela vai ter um lar de referência. Ou seja,
normalmente as decisões fixam onde essa criança vai residir de fato. Então, o que é comum? Lá de referência é o lar materno. Então, ela mora com a mãe, mas ambos exercem a guarda compartilhada. Então, os dois exercem responsabilidade sobre aquela criança e devem decidir as questões da vida daquela criança e respondem, né, pelas questões relacionadas a ela. Então, é importante porque as pessoas confundem isso, achando que na guarda compartilhada a criança tem duas casas. Ela não tem duas casas. De regra, existe uma casa que é a casa base e ela convive com os dois de um modo mais aberto, é menos restrito, né? Se limita menos ao final de semana. Então, é mais ou menos essa a ideia, em contraponto à guarda unilateral, em que a criança reside com a genitora, na maioria dos casos, ela é responsável pelas questões da vida da criança e ela exerce o direito de convívio com o pai durante o final de semana alternado. Então, esse pai ele só responde de modo mais direto quando a criança está com ele. Agora, como é que fica a questão da pensão na guarda compartilhada? Mantém a obrigação do mesmo jeito. Pode variar o valor para menos, né? Mas ainda existe a obrigação, porque veja, se essa criança tem um lar de referência, ela vai comer mais nessa casa, internet, tudo vai funcionar mais nessa casa, né? Lembrando que alimentos têm a ver com tudo que você gasta para viver com dignidade, então é nessa casa, no lar de referência, onde vai haver mais custos. Mas pode sim ser um valor um pouco menor, porque a criança vai passar uma parte do período com o pai. O questionamento de um telespectador diz respeito ao período de férias que as crianças passam com o pai. Nesse período, o pai é obrigado a pagar a pensão alimentícia no mesmo valor já acordado ou tem alguma modificação? Porque ele pergunta, a pensão é para ser gasta com as crianças, mas mesmo assim, quando elas estão comigo, eu sou obrigada a depositar o valor? E aí ele questiona, ele diz, tenho a guarda compartilhada nesse caso. É obrigado a depositar o valor porque, como eu disse, há custos fixos para se sustentar uma criança. Então, por exemplo, durante o período que essa criança não está lá, continua havendo custos numa casa, continua sendo necessário, por exemplo, pagar uma escola, né? Então, se não houver no acordo fixado esse combinado de que durante as férias vai haver uma redução, o pai deve exatamente o valor do período normal, fora de férias, né? É possível combinar, então, não havendo a combinação, a regra é que continua inalterado. O pai deve o mesmo valor porque as demandas, a necessidade, ela permanece, né? Sim. Não tem como, por exemplo, para pensar do ponto de vista prático, vou cortar a internet porque as crianças estão estudando online. Vou cortar a internet no período de férias, quando a criança voltar, eu volto à internet. Não faria sentido, veja, então do ponto de vista prático não faz sentido, né? Essa criança continua tendo gastos continuados todos os meses, ainda que durante um período do ano ela tenha mais gastos com o pai. Certo. A outra telespectadora pediu para não ser identificada. Ela conta que a filha se separou do companheiro, ele tem outra mulher. Depois de separados, eles acabaram tendo um encontro e ela engravidou nesse encontro. Só que o homem disse que a criança não é filha dele. Era o ex-marido, então, dessa mulher. A filha dessa mulher entrou na justiça, mas até agora não se resolveu nada. A atual mulher dele também teve um bebê no mês passado e aí a minha filha teve esse mês. Ou seja, as duas tiveram filhos com diferença de um mês. Ele não deu nada para o bebê até agora, nós compramos tudo. Será que a justiça vai demorar muito? Pergunta a avó dessa criança. Pedir o exame de DNA, foi feito isso. O que vai acontecer quando comprovar que ele é o pai do bebê? Os alimentos, eles são devidos desde a citação. Então, desde que esse pai ele recebeu o chamado da justiça para ele apresentar a sua defesa, se há o pedido de alimentos, ele é devido desde então volta, né, nesse tempo. Mas é interessante lembrar que existem alimentos gravídicos, então a mulher quando está grávida, havendo certeza, ou seja, o pai aceitando aquela paternidade declarada ou não, ela pode judicialmente pedir alimentos durante a gravidez. Esses alimentos servem tanto para a questão do enxoval, quanto para as questões relacionadas ao pré-natal, né? Etc. No caso específico do processo que ainda está demorando, eu suponho que tenha sido pedido uma liminar, né? Então é importante conversar com o próprio advogado que atua no processo, mas em regra não demora muito, porque os alimentos eles podem ser concedidos em liminar. Mas o não demorar muito para a justiça também não quer dizer que é no outro dia, né? A justiça tem tempos um pouco distintos, mas é importante conferir se há um pedido liminar de prestação de alimentos. Certo. O outro telespectador diz que é militar, paga pensão para um filho de 27 anos que é universitário.
Só que, na opinião do pai, o filho está enrolando, nunca termina essa faculdade. Sempre tranca, já tentei retirar a pensão, só que ele recorre. O que devo fazer para que ele comece a prover a sua própria sobrevivência, a sua subsistência? Pergunta o pai. Bom, pelo que eu entendi, eles estão discutindo isso ainda judicialmente. Sim. Então, o pai está no caminho que é discutir judicialmente, né? A maioridade por si só, ou seja, o filho completar 18 anos, não retira o direito dele de receber alimentos. Ainda que, por exemplo, ele não seja universitário. Porque qual é a regra? O filho maior de idade, ele recebe alimentos, e aí não são mais alimentos baseados no poder familiar, mas no dever de solidariedade, contribuir para que aquele filho tenha uma formação e possa se prover sozinho, enquanto ele estiver nessa formação. Qual é a formação? Ou uma graduação ou um curso técnico. Em regra, não contempla, por exemplo, a pós-graduação. Na pós-graduação, já é um caso a caso, tem que ser discutido. O que esse pai tem que fazer é continuar como ele está, pelo que eu entendi, discutindo judicialmente e demonstrando que o filho reiteradamente tranca e volta para se manter recebendo os alimentos, se for o caso, como ele pensa que é, e provar também que ele tem condições de se sustentar. Então, isso é feito dentro do processo. Certo. Um outro telespectador diz que paga pensão para 2 filhos, a renda dele é de R$2.000. E aí questiona quanto devo pagar, ou há uma porcentagem sobre a minha renda que já fica definida? Não existe uma porcentagem fixada na lei. Comumente a gente pensa que tem 30%, tem um mito do 30%. Nenhum lugar na legislação diz isso. É um parâmetro razoável, porque é o mesmo parâmetro, por exemplo, que nós podemos comprometer de empréstimos. Sim. É a ideia de que com até 70% você consegue sustentar o resto das outras necessidades, né? O quanto ele deve pagar? Quanto a necessidade dos filhos indicarem ser preciso e quanto ele puder contribuir. Lembrando também que aí conta o quanto a mãe pode contribuir. Então, quem ganha mais sempre vai contribuir com mais e quem ganha menos vai contribuir com menos. Né? A lógica é essa. Pode ter uma diferença, doutora Emilene, entre os filhos no percentual delimitado? Por exemplo, se um filho tem uma condição física, alguma restrição física ou intelectual, pode ser um valor diferenciado para essa criança ou adolescente? Nestes casos, sim. Tem de ficar claro qual é o motivo da discriminação, do tratamento desigual entre os filhos. Se houver algo justificado, como por exemplo uma questão de saúde, é plenamente possível que um filho receba um percentual maior do que o outro. Se não houver nenhuma situação excepcional, os filhos devem ser tratados iguais. E aí pensando que se forem mães distintas, também pode ser tratado desigual, porque uma mãe pode ganhar mais do que a outra e poder contribuir mais do que a outra, né? Então sempre vai levar em consideração o caso concreto, mas sendo filhos da mesma mãe e do mesmo pai, pode haver essa distinção se um tiver mais necessidade do que o outro. Tá certo. Doutora Emilene, muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Responde. Eu que agradeço. Bom dia para a senhora.